um grande guerreiro, um grande viking, um grande rei. E ao mesmo tempo, alguém que destruiu a si mesmo a cada vez que conquistava mais poder. Sei que muitos acham seu final triste, até injusto, mas esse é exatamente o final que Ragnar sempre mereceu. Porque desde que era apenas um simples camponês, Ragnar sabia que aquela vida não era o bastante para ele, já que mesmo sendo feliz com Lagartha e com seus 2 filhos, tinha algo que ele amava talvez mais do que qualquer outro viking: explorar novas terras. Isso movia sua vida, ainda mais porque, diferente dos outros, Ragnar não se contentava em simplesmente seguir a mesma frota pro leste todo ano, lutando pelas mesmas coisas contra os mesmos inimigos. E com uma simples pedra solar e um disco de navegação, algo que nenhum outro viking jamais tinha usado antes, o sonho de navegar rumo ao desconhecido finalmente poderia ser possível. Só que para isso, tinha um custo. Porque para viajar, ele teria que desafiar o Lorde de Kattegat, que se recusava a acreditar em sua história de que havia algo para eles no oeste, algo que o Ragnar sabia que podia afastar ele de vez das pessoas que mais amava. Você cuidaria da nossa família? Se um dia eu faltar, eu tenho que tomar uma grande decisão, que pode mudar muitas coisas. E mesmo correndo riscos, recrutando uma tripulação escondido, levando porrada da esposa por não deixar ela ir junto, quando colocou os pés em seu barco, já não tinha mais volta. E no meio do oceano, cada vez mais cansados e perdidos, o que parecia ser impossível se tornou real quando gaivotas apareceram no céu, e um mosteiro surgiu bem na frente deles, o que tornou tudo ainda melhor. Afinal, monges rezam, mas não sabem se defender. E num lugar cheio de objetos de ouro, não sobraria um lugar que não fosse saqueado. E se o barco ia voltar com o bucho cheio de ouro, tinha mais uma coisa que eles não deixariam de levar, principalmente o Ragnar. Eu vou matá-lo. Não há mais espaço no barco. Eu proíbo você. Porque depois que voltam com vários monges feitos de escravo, tinha algo no Atelsan que Ragnar não conseguia parar de pensar, seja por ele falar sua língua, pela sua devoção extrema, ou por já ter explorado vários lugares que nenhum nórdico tinha ouvido falar. Tanto que depois que eles entregam todas as riquezas que conseguiram ao Lorde, e ele deixa o Ragnar e os outros escolherem um dos prêmios, ao invés de pegar o ouro como todo mundo, ele decide levar o Atelsan. E se no começo deixa ele amarrado no canto, aos poucos ele o liberta, aprende com ele, ganha sua confiança e o trata realmente como alguém da própria família. Até porque Ragnar sabia que seu conhecimento era seu bem mais precioso, muito mais do que um simples ouro, porque bastava o Atelsan apontar o lugar e os vikings sempre teriam onde explorar. E aos poucos, a Inglaterra se tornava cada vez mais sua vizinha, mas enquanto outros viam aqueles povos apenas como inimigos e uma forma de encher o bolso, Ragnar era curioso, buscava aprender a língua deles e entender a forma como eles se comportavam. Eu quero falar com o rei. Eu quero ver como ele vive. Que tipo de homens eles são. O único problema é que para entender realmente um rei, você também precisa se tornar um. E para alguém que até então sonhava em liberdade, quando precisou enfrentar o Lorde após ter quase perdido sua vida, não era só de sua tripulação que agora ele precisava cuidar, mas de toda uma vila e de pessoas que confiavam totalmente em suas promessas. E à medida que o peso sobre ele aumentava, suas preocupações também cresciam, porque para conquistar poder, algo sempre vai ser tirado de você. Quando chegarmos a Uppsala, vamos perguntar aos deuses por que me fizeram Lorde, mas mataram meu filho. Você vence uma batalha e perde outra. Você perde um filho morto nos ventres da esposa. Você ganha o carinho de outra mulher e mais filhos como sempre quis. Mas perde a esposa que amava, sua filha, e até o Bjorn decide te abandonar. E aí você começa a questionar sua fé, seu povo. Por que lutamos uns contra os outros? Por causa de um pedaço de terra! E até seu irmão. Você sofreu, mas muita gente sofre mais por causa do que você fez. Mas como líder, é preciso sempre olhar para frente. Não dá tempo de baixar a cabeça, porque o maior desafio é sempre o próximo. Por isso, Ragnar, com o tempo, perdoa o irmão e volta com mais homens de outros reinos para a Inglaterra, buscando unir seu povo e até conquistar terras para cultivar, vivendo lado a lado com os cristãos. E apesar das tentativas, fica difícil vencer um inimigo quando você já não sabe mais quem ele realmente é, porque seja na Inglaterra ou em Kattegat, as guerras nunca acabam. E quando o Atelsan o deixa por um tempo, Ragnar consegue se reaproximar do Bjorn, recuperando a cidade de Borg e acabando com ele de uma vez por todas. Porque quem ameaça sua família
merece morrer. E quando seu ódio toma conta, não tem quem o faça parar. Mesmo um rei maior que ele cai como se não fosse nada. E aos gritos a cada golpe, ele vai perdendo um pouco mais de si mesmo. E com mais poder ainda, seus objetivos ficam cada vez mais perto. Porque se antes os ingleses já os recebiam com flechas por todo lado, agora ele estava perto de conseguir seu tão sonhado assentamento. Seja pelas terras férteis ou por acreditar que mesmo crenças tão diferentes podem conviver juntas. Quando a gente deixa de lado o machado e passa a se ajoelhar com elas ao seu lado. Pai nosso, que estás no céu. Mesmo que vá contra tudo o que seu povo sempre acreditou. Quantos de nós terão que morrer pelos seus cristãos? Ou será que você, de coração, já renegou os nossos deuses e se virou para o Deus cristão? Pois mesmo formando alianças, bebendo com eles e até construindo sua própria colônia, para alguns eles nunca deixarão de ser vistos como inimigos. E até mesmo alguém como Athelstan, que sempre demonstrou seu afeto e lealdade a eles, já que no momento em que ele volta a se converter como cristão, Ragnar até o abraça e sorri por ver o amigo feliz. Mas Flock jamais aceitaria ver seu melhor amigo ao lado de alguém que seus deuses nunca aprovaram, ou talvez porque não conseguia admitir o tamanho dos ciúmes que sentia. E quando ele derruba o famoso monge, Ragnar não perdeu só um amigo, ele perdeu a última parte de esperança e de sua humanidade. E o mais triste é saber que ele acreditava que nunca mais teria a chance de reencontrar um amigo de novo. Mas não nos encontraremos nunca mais, meu amigo. Eu sinto que o seu Deus fará objeções às minhas visitas ao paraíso. E quando sua fé é novamente colocada à prova, seja nas pessoas que você tanto confiava te traindo na sua frente, nos seus sonhos, já que, assim como os vikings, os ingleses também não aceitavam estrangeiros nas suas terras. Você precisa tomar uma decisão, afinal, seus planos falharam, pessoas morreram e você não pode fazer nada para impedir. Por isso, Ragnar escolheu ir para a guerra, mesmo que seja na França, escondendo de todos o que aconteceu no assentamento, e até mesmo do Flock toda a ira que ainda reservava para ele. E quando se viu diante de muros tão altos, guerreiros tão bem preparados e inúmeros feridos, aquela era a hora perfeita para bater em retirada. Seu povo estava confuso, preocupado, sem saber se ainda confiava nele. Mas ali, Ragnar mostra que, além do ódio, ele não era rei à toa. Eu sou o rei, Rei Ragnar. E como governante eu Tenho a última palavra. Eu! Não é você! Não é você! Não é você! E não é você! Porque se os vivos não podiam conquistar Paris, por que não os mortos? Por isso ele decide se batizar na frente do seu povo. E dentro de um caixão, no meio de uma igreja, ele sai, coloca uma faca no pescoço da princesa e faz o que nenhum outro jamais tinha feito, abrindo os portões da cidade e provando que mesmo cansado, não existia barreira que ele não pudesse superar. O único problema é que mesmo vencendo, isso já não era mais o suficiente, pois tudo que conquistava, ele perdia na mesma proporção. E se sua lenda só crescia, sua tristeza e solidão não eram diferentes. Porque não importa o quanto castigasse Flock, sempre teria outro que apareceria para o trair, mesmo que dessa vez viesse de alguém que ele já estava acostumado. Olha só pra você! Parece uma vadia! Você não é meu irmão! Você nunca foi! Rollo conseguiu o que sempre queria: respeito, admiração de um povo e o trono de uma grande nação. E se tivesse que trair os seus e derrotar seu irmão para isso, não seria um problema, porque a ascensão de um é a queda do outro. Só que não foi uma simples queda pro Ragnar, foi o fundo do poço. O mesmo homem que já tinha vencido tantas guerras, agora passava os dias fugindo do sofrimento com drogas e matando pessoas indefesas para esconder seu maior fracasso. E quando ele volta derrotado e a verdade finalmente vem à tona, dessa vez Ragnar não teve forças para encarar, se isolando por anos, longe dos filhos, da esposa e de seu próprio povo. Que tipo de rei abandona o seu próprio povo? Que tipo de pai abandona os seus filhos? Seus pecados se tornaram uma culpa que ele não queria mais carregar. Por isso, ao retornar a Kattegat e ver seus filhos crescidos, ele sabia que estava na hora de sua última missão. Mas antes, ele precisava se despedir daqueles que o tornavam quem ele era. Cuide da minha família, Flock. E cuide da Helga. Você não a merece. Eu te amo. Sem arrependimentos. Sem arrependimentos. E ainda assim, todo arrependimento. E sem aliados, e sem ninguém que acreditava nele, tudo que ele podia fazer
era dar o ouro de todas as suas conquistas, que naquele momento já não valiam mais nada para ele. E com uma tripulação composta de homens nada habilidosos e um filho que não conseguia ficar de pé, Ragnar sabia qual era o seu destino. Porque para um homem que passou a vida buscando liberdade, de crenças, medos e dos pensamentos tão limitantes de todos à sua volta, talvez ele tenha demorado demais para perceber que nem ele foi capaz de escapar da própria cela, pois seus erros, arrependimentos e sonhos de unir os outros povos lembravam a ele que às vezes, não importa o quanto você tenta plantar, você nunca vai colher se a terra não for fértil bastante. Mas naquele momento, prestes a ser executado, isso não importava mais. Seu legado, sua história e a coragem de enxergar além do seu próprio tempo mostram que, para quem realmente acredita no impossível, mesmo que esteja a um oeste de distância, tudo o que você precisa é levantar a cabeça e assumir o controle do barco. Porque mesmo já não acreditando mais nos deuses, Ragnar jamais terminaria sua história de cabeça baixa, triste ou com medo. O velho javali construiu, guerreou, plantou, amou e viveu cada segundo em busca do seu próprio caminho. E seja Valhalla ou o céu que o aguarde, pouco importa. O que realmente fica é saber que sua vida jamais seria esquecida, porque até mesmo na morte, ele se tornou ainda maior. Afinal, a serpente pode derrubar, mas quando os corvos aparecem, o tempo fecha, os porquinhos começam a grunhir, e eles não vão parar, porque um lorde, um rei, um pai, marido, ou até mesmo um simples camponês, sabe que quem cruza seu caminho nunca mais esquece o nome de... Você é Ragnar Lothbrok, que navegou para o oeste? Todos sabem das suas expedições. Você é o homem mais perigoso do mundo. Eu nunca pedi para ter poder. O poder só é concedido àqueles que estão prontos para se curvar para obtê-lo. Você e seus deuses estão errados. Saiba que eu fiz o meu destino. Tracei o curso da minha vida e da minha morte. Eu. Não você, nem os deuses, eu.